Cada vez que você vai na sua oftalmo, você sai de lá com uma receita diferente. Você não aguenta mais comprar remédio, cada mês é uma medicação diferente. Por que isso acontece? Será que a sua oftalmo não sabe o que está fazendo? O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e estou aqui com vocês no Papo Glaucoma para te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Existem diversos tipos de colírios que são utilizados no tratamento do glaucoma. E não existe um colírio mágico que seja considerado o melhor deles todos. A escolha do colírio mais adequado leva em conta algumas características da medicação e também algumas características suas, de como o seu glaucoma e o seu corpo como um todo vão reagir com aquele tratamento. Como não existe um colírio mágico que seja bom para todo mundo, sempre que a gente vai iniciar um tratamento ou então modificar um tratamento que não vinha dando muito certo, a gente sempre precisa passar por um período de teste da medicação. E aí sim, depois de ver o resultado daquele medicamento em você, é que a gente vai definir se esse vai ser o tratamento que você vai manter em definitivo. Então já deu para perceber que a sua oftalmologista não é maluca de ficar toda hora trocando o seu colírio. O que ela quer é justamente descobrir qual é o medicamento mais adequado para você. Mas essa escolha ela também não é totalmente ao acaso. Nós temos algumas maneiras de guiar a escolha do colírio para a gente tentar o máximo possível acertar de primeira. Como que a gente faz isso então para tentar já acertar de primeira com o colírio? Cada paciente tem um valor ideal de pressão ocular que nós chamamos de pio-alvo, que é a pressão ocular em que o seu glaucoma fica estável e os seus exames não mostram nenhum sinal de piora. Então a pio-alvo ela é um valor que é individual de cada pessoa e é um nível de pressão em que a gente vai conseguir controlar o seu glaucoma e preservar a sua visão. Para definir qual que é a sua pio-alvo, nós levamos em conta vários fatores sobre o seu glaucoma, como o estágio da doença, o valor da sua pressão intraocular sem a influência do tratamento, a grossura das suas córneas, seu histórico familiar e também se você tem algum fator de risco para cegueira pelo glaucoma. A partir do momento que a gente consegue definir a pressão-alvo de um paciente, a gente consegue saber o quanto que a gente precisa reduzir a pressão ocular para chegar nesse alvo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu tenho aqui um paciente que está com pressão ocular de 20 e eu fiz um cálculo de que a pio-alvo desse paciente é 18. Então a gente precisa cair de 20 para 18, a gente já está bem pertinho da nossa pressão ideal para esse paciente. Então, mesmo usando um colírio um pouco mais fraco, tem grandes chances de eu conseguir alcançar esse resultado. Agora imagina um outro paciente que está com uma pressão no olho de 25 e eu calculo que a pio-alvo desse paciente é de 10. Caramba, eu preciso reduzir muito a pressão desse paciente de 25 para 10. Eu preciso que ela caia bem mais do que a metade. Então eu vou precisar, nesse caso, usar um colírio muito potente. Talvez tem grandes chances até que eu precise usar mais de um colírio para alcançar esse resultado. Nós sabemos a média de eficácia de cada uma das medicações usadas no tratamento do glaucoma. Então, nós temos a informação pelos estudos de que os colírios que contêm medicações da classe das prostaglandinas, eles são os mais eficazes, com uma redução de pressão ocular em torno de 35%. Já os colírios com timolol e os colírios com brimonidina, eles dão uma redução de pressão em torno de 25 a 30%.
E as medicações que contêm a dorzolamida e a brinzolamida, a redução de pressão ocular varia de 20 a 25%. Então a gente faz uma escolha inicial de qual colírio usar, baseado em quanto a gente quer reduzir a pressão do paciente e qual que é a média de eficácia de cada uma dessas medicações. Mas esses valores que eu falei de eficácia das medicações, eles são a média, mas isso varia bastante de uma pessoa para outra. Então, se eu pego um grupo de pacientes e todos eles estão usando colírios com prostaglandinas, a média do grupo é uma redução de 35% da pressão. Mas nesse grupo vão ter pessoas que respondem muito bem com esse medicamento e que têm reduções que podem chegar a 50% da pressão no olho. E vão ter outras pessoas que respondem muito mal e que não vão ter nem 10% de redução de pressão com a mesma medicação. Essa variação no efeito de cada medicação de uma pessoa para outra, ela depende principalmente de questões genéticas. Então, existem pessoas que por questão genética vão absorver mais aquela medicação e outras que vão absorver menos aquela mesma medicação e, portanto, vão ter uma eficácia reduzida. E isso nós só conseguimos descobrir testando, não tem outra maneira. Nós precisamos usar o medicamento e ver como que o seu corpo vai responder com aquele colírio. Esse período de teste, ele pode variar de 30 a 40 dias, dependendo de qual medicação a gente está usando. Além da eficácia, tem mais uma coisa que a gente só consegue saber testando, que são os efeitos colaterais da medicação. É claro que todo remédio pode ter efeitos colaterais, mas a gente não tem como saber quem é a pessoa que vai se adaptar super bem com um colírio e não vai ter efeito colateral nenhum, e quem é uma outra pessoa que vai ter um efeito colateral importante, até mesmo impedindo o uso daquela medicação. Então, quando o seu oftalmologista fica toda hora trocando o seu colírio, ele só está querendo saber qual é a medicação que tem maior eficácia e menos efeitos colaterais para poder usar no seu tratamento. E se não acertar de primeira, tá tudo bem, não tem problema, a gente tem outras opções para usar. Então não precisa se desesperar se o primeiro colírio que você testou não deu muito certo para você. Se você quiser saber um pouco mais sobre quais são esses possíveis efeitos colaterais dos colírios para o glaucoma, eu vou deixar aqui um vídeo sobre isso para você assistir na sequência. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no Papo Glaucoma, porque toda semana eu trago vídeos que vão te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda.